Bem, hoje nós iremos estudar sobre um item que é a causa dos nossos maiores sofrimentos enquanto encarnados, que é justamente o dinheiro. Sim, porque nós passamos boa parte da nossa encarnação em busca de riqueza, em busca de mais. E esse estudo de hoje vem de encontro ao 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Algumas culturas diziam que Mamon era um nome de um demônio, mas não é isso. Mamon nada mais é que dinheiro. E o resumo, a grosso modo, deste item é que não se pode servir a Deus e servir as questões materiais na mesma intensidade, porque Deus é eterno e a matéria está em constante transformação. Dentro deste capítulo, que é um capítulo riquíssimo, ao qual nós vamos nos atentar a alguns itens, foi proposto falarmos da parábola dos talentos, que é o 5º item deste capítulo. Mas o antecessor dele, o primeiro item se chama Salvação dos Ricos, o primeiro e o segundo. O terceiro é Preservar-se da Avareza. O quarto é Jesus na casa de Zaqueu. O quinto é a parábola do mal rico. O sexto é a parábola dos talentos. O sétimo, utilidade providencial da riqueza e da pobreza. E o oitavo é a desigualdade das riquezas. E aí logo depois dessa parte também tem os comentários dos espíritos. Mas vamos nos atentar exclusivamente do item 5, que é a parábola do mal rico, até o item 8, que é a desigualdade das riquezas. Se nós formos pegar as parábolas de Jesus e contar toda ela, esmiuçar o que quer dizer cada uma dessas palavras, só nesses itens nós temos 2 parábolas. Então ficaremos aqui durante um bom período do dia, porque a parábola de Jesus, por menor ou maior que seja, sempre trata de assuntos do cotidiano atual de todos nós. Embora foi escrito há mais de 2 mil anos atrás, que foi escrito posteriormente, mas trata das nossas aflições, das questões do nosso cotidiano. E daqui a 2 mil anos, nós ainda estaremos estudando as parábolas, porque o que Jesus disse de forma de parábola naquela época, para os povos daquela época, e pegando elementos sociais daquela época, hoje nós trazemos para o cotidiano, e daqui a 2 mil anos ainda traremos, com um contexto diferente talvez, mas com a mesma essência. As parábolas de Jesus é como a luz da lua. É uma luz que ilumina, mas é uma luz refletida, porque ela ilumina sem violentar. Tamanho que é os ensinamentos que Jesus pode nos proporcionar. Quando nós olhamos direto para o sol, nós podemos queimar as nossas vistas, mas quando estamos à noite na escuridão e a lua nos ilumina, nós conseguimos enxergar por conta dessa luminosidade que é a lua. E as parábolas de Jesus é uma técnica pedagógica do espírito imortal, porque sempre serviu para todos os tempos e todos os espíritos. Jesus não inventou nada, simplesmente veio trazer à luz aquilo ao qual nós já tínhamos a consciência e aplicávamos de forma errônea, talvez por conta das questões sociais e de sociedade, e muitas vezes influenciada pelos bens materiais. Um exemplo, a lei de olho por olho e dente por dente, lei de Talião.
Se até hoje nós usássemos essa lei com a risca, com certeza nesta época de pandemia muitos de nós estaríamos cegos e banguelos, porque olho por olho e dente por dente não se aplica hoje com a nossa evolução e a nossa inteligência, da forma que estamos. Já vemos que esse tipo de lei é algo muito agressivo, embora naquela época já era algo evolutivo para os povos. E como será daqui a 2000 anos? Uma parábola foi feita para frutificar. Quando você recebe uma semente de laranja e você vai plantá-la, alguém pode vir lhe perguntar assim: você sabe quantas laranjas dará esse pé de laranja que você está plantando? Isso porque nós ainda estamos plantando. Se passar algum tempo e a árvore crescer, a mesma pessoa vir perguntar: e aí, já descobriu quantos pés de laranja quantas laranjas esse pé de laranja irá dar? Nós também não saberemos responder. Mas nós sabemos, se cuidarmos e cultivarmos desde a semente, o pé de laranja, um dia ela dará frutos. E os frutos darão outros frutos, porque virão novas sementes. E quando nós falamos de talentos, é basicamente isso. Todos nós somos portadores, todos nós somos sementes, e todos nós somos portadores de talentos que podem vir a crescer e frutificar. Uma pergunta íntima para cada um de nós: o que é riqueza para você? Pense. O que significa riqueza para você? O que é ser rico? Dentro dos pensamentos podem vir diversas questões. Alguns dizem que ter riqueza é ter alimento todos os dias. Outros podem dizer que ter riqueza, além de ter o alimento, é fazer churrasco todos os finais de semana. Alguém também pode dizer que ter riqueza é ter saúde e dinheiro para gastar. Mas todas as vezes que nós falamos de riqueza, nós imediatamente relacionamos as questões materiais ao dinheiro, aos bens. Mas uma outra pergunta íntima que nós devemos nos fazer e raciocinar um pouco: por que será que existem tantas desigualdades sociais neste mundo? Por que será que existem tantos pobres e ao mesmo tempo poucos ricos? Por que será que às vezes para uns a vida parece ser tão fácil, tranquilo financeiramente, e para outros é tão difícil? Por quê? Se nós olharmos somente com os olhos materiais de hoje, os olhos do materialismo, fica difícil enxergar a resposta para esta pergunta. Mas quando nós começamos a olhar com os olhos do espírito imortal que cada um de nós somos, tudo faz sentido. Cada um de nós está na condição necessária para o seu desenvolvimento hoje. Cada um de nós, independente do seu grau de instrução, independente dos seus bens que você acha que você possui, você está exatamente onde precisa estar para evoluir. Um amigo esta semana procurou-me e perguntou por que tinha irmãos tão difíceis. E eu fiz uma outra pergunta para ele: você acha que você também não é um irmão difícil? Mas por que eu tenho que suportar os meus irmãos? A questão não é suportar, é suportar a si mesmo e o que lhe causa repulsa com seus irmãos. Entender que cada uma daquelas criaturas está no mesmo seio familiar que você,
para que você cresça, para que você se torne mais tolerante. E quem não tem irmãos difíceis? Será que os irmãos são difíceis? Ou será que a nossa compreensão de que o outro é tão incapaz às vezes e tão imperfeito como nós também somos? Qual que será a melhor prova? A da riqueza ou da pobreza? Quando nós falamos em riqueza, podemos nos referir a dois tipos. Se nós olharmos com os olhos espirituais, o espírito imortal, quando nós falarmos de riqueza, a esse olhar, estaremos falando da riqueza espiritual. Se você entende desta forma, estamos no bom caminho. Mas quando falarmos de riqueza material, ainda estamos muito apegados às questões que nos prendem a este mundo físico e, consequentemente, nos traz sofrimento. Todos nós, no decorrer das nossas encarnações, passamos por diversas experiências. Se hoje dizemos que eu levo uma vida muito pobre, mas o seu espírito tem às vezes milhares de anos de existência e com certeza em alguma dessas existências você foi rico financeiramente. E se não foi, pode ficar tranquilos, um dia serão. Um exemplo simples, às vezes até da própria encarnação, nós dizemos que eu não tenho nada. Às vezes o pouco para você é muito para o outro. É um exemplo? Quantas pessoas chegam em suas casas no final do dia e dizem assim: estou cansado desse trabalho, não aguento mais trabalhar. E tantas outras, em maior número, chegam em casa todos os dias e dizem: estou cansado de procurar um emprego, estou cansado de ir em busca e não conseguir. Nós sempre achamos que possuímos pouco e sempre estamos em busca de muito. Alguém que é viciado em jogos, por exemplo, uma pessoa que é viciada em jogos, ela não sofre porque está falindo, ela sofre porque está perdendo aquilo que ela acha que pertence a ela. Durante esta pandemia, muitas pessoas que ficaram em suas casas acabaram entrando em algumas redes sociais e sites de apostas de jogos, e tenho vivenciado isso de perto porque vejo algumas pessoas que passam apuros por conta disso, em busca de algo que acha que lhe pertence, ganhando-se com o menor esforço. Mas por que isso acontece? É porque nós valorizamos muito mais as questões materiais do que as espirituais. Não é errado você ir em busca de recursos. Estamos aqui para trabalhar, a lei do trabalho está para isso. Mas nós sabemos que a lei do menor esforço nunca nos traz benefícios. Conseguir bens materiais com o menor esforço geralmente vem uma conta pesada por trás. Ser rico de espírito não significa que você ter bens materiais e despojar-se de tudo que tem, doar os bens. Não. Ser rico de espírito é uma outra coisa. Jesus, quando foi confrontado por aquele jovem que queria a vida eterna: mestre, como que eu faço para conseguir a vida eterna? Jesus disse-lhe: é fácil, despoje-se de tudo que tem e me segue. O jovem pensou duas vezes, falou: não vou.
Mas como é que eu faço? Por que foi difícil? Porque ainda estamos muito ligados às questões materiais. E Jesus disse isso não pelo fato somente para ele despojar-se do materialismo. Não podemos hoje despojar-nos do nosso carro, da nossa casa, achando que estamos fazendo o melhor. Não é isso. É você realmente aprender a valorizar o que você possui e entender que tudo que você possui não é seu, é uma concessão. Foi nos concedido como um talento. Quando falamos em talento, pensamos imediatamente em talentos artísticos, né? Pensamos em talentos cantor, pessoas que são talentosas no teatro, pessoas que são talentosas também em costurar, por exemplo. Mas o talento vai muito além disso. E o que realmente nos pertence? O que realmente é nosso? Aquela pessoa ao qual nós chamamos de minha esposa ou meu marido, não é necessariamente seu. Depois eu explico novamente. Aquela pessoa que você diz que é o meu filho, a minha casa, o meu carro, não é necessariamente seu. Mas espera aí, como é que essa pessoa que está dizendo que a minha esposa não é minha esposa? Porque ela não é sua, ela pode ser esposa, mas ela não lhe pertence. E muitos de nós tratamos os cônjuges como bens. Muitos de nós tratamos os nossos cônjuges como se fossem nossos, como se fossem propriedades. Avancemos mais um degrau. Vamos pensar em filhos. Os filhos ao qual foi nos concedido educar, tomar conta, não é nosso. E muitos pais hoje criam os filhos para si, não para enfrentar o mundo, motivo ao qual existe muito sofrimento de muitos jovens atualmente, porque eles não entenderam o que é perda, não entenderam que este mundo a qual nós vivemos é um mundo de provas e expiações, é um mundo que todos nós vamos ter que enfrentar as dificuldades de frente. E as dificuldades que enfrentamos nesta encarnação, ou em qualquer uma outra encarnação, quando encarnados, se não for questões de doença, está ligado diretamente a questões materiais. E como enfrentar isto? Como evitar entrar em ciladas materiais? Olhando com um olhar espiritual, olhando como espírito, entendendo que somos espíritos imortais e tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós aprendermos aqui, aí está o nosso tesouro. Aquele carro que você comprou recentemente, em 3 encarnações de prestações, que você diz que é seu, se você desencarnar hoje, amanhã o banco vem e toma, porque ninguém vai pagar. A casa que você diz que é sua, ao qual você briga com todas as pessoas da sua família por conta disso, não é sua. Se você desencarnar hoje, pelas leis civis, amanhã ela será dividida. E o que nós possuímos de verdade? Aquilo que nós somos. Todos nós somos resultados daquilo a qual vivenciamos até o presente momento. E a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se nós vivemos uma vida falando só sobre questões materiais, precisamos parar e prestar atenção, porque a matéria acaba. Todos nós somos regidos pelas mesmas leis universais, e uma delas é a lei de destruição. Precisa se destruir para se refazer novos corpos, seres orgânicos, planetas, e todos nós somos regidos. E a única coisa que resta é o espírito.
E todos nós estamos todos os dias em busca de uma vida melhor. Vamos parar para falar um pouco da riqueza e vamos falar um pouco da vida melhor. Mas o que é uma vida melhor para você? O que é uma vida melhor para cada um de nós? Será que hoje já não possuímos uma vida melhor, da qual já evoluímos muito de onde viemos? Não que não devemos ir em busca de melhorias, mas até onde nós estamos dispostos a chegar, a fazer para alcançar aquilo que nós achamos que é melhor para nós? Muitas das coisas que nós pedimos e rogamos a Deus não são concedidas, porque se nos fosse, nos trariam mais prejuízos do que auxílio. Um exemplo simples disso e atual, estamos passando por esse processo de transformação global através dessa pandemia, e estamos falando aqui do mal rico. Mas será que existe o mal pobre financeiramente? Existe. Existe aquele mal pobre que ele acha que ele é rico. Foram grande a quantidade de pessoas que receberam auxílio emergencial nesta pandemia, onde era um auxílio que deveria servir para alimento, para guardar para as questões que lhe afligissem futuramente. E a primeira coisa que fizeram na primeira parcela de R$600 que receberam foi reunir a família e fazer um churrasco em casa. Ou trocar o celular. Passou-se 2, 3 meses, as coisas começaram a ficar mais apertadas, e aí foram em busca de mais ajuda. E nós, como seres humanos imperfeitos, somos assim. Visamos sempre o presente, as coisas materiais do hoje, e esquecemos do amanhã. Estamos no mundo material e precisamos nos adaptar a ele, sim. Mas será que nós estamos sendo um mau rico? O que é um bom rico e um mau rico? Todos nós possuímos talentos, cada um de nós possui talentos. O talento da parábola, fica o convite a todos vocês a lerem esse trecho do Evangelho, esse capítulo 16, que fala sobre as parábolas e tem as explicações de Kardec de uma forma mais minuciosa, a qual não daria tempo de explanar aqui hoje na sua totalidade. Então o que estamos trazendo aqui é a ideia. Então o que é talentos? Talentos é aquilo a que cada um de nós possuímos neste momento, uns em maior quantidade, outros em menor, e neste caso estamos nos referindo a bens materiais e riquezas morais. Todos nós possuímos riquezas morais. E o que nós podemos fazer com essas riquezas? Vamos enterrá-las ou vamos tentar multiplicá-las? Porque se estamos numa vida material tentando multiplicar aquilo que possuímos financeiramente, por que não fazemos isso com as nossas riquezas morais? Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós olhamos para a vida futura, todas as vezes olhamos e dizemos que somos um espírito imortal, acabamos entrando na questão de que os bens materiais hoje não nos pertencem, e isso às vezes nos traz muito sofrimento, até o momento em que nós entendemos que não nos pertence, mas nós também não somos daqui. Nós estamos encarnados, viemos do mundo espiritual, que é o mundo primário e primitivo, e vamos retornar para lá. Isso se dá através do quê? Esse entendimento através do estudo, através de busca interior, porque é conhecendo a si mesmo que nós começamos a entender o próximo, começamos a entender todos que estão à nossa volta. Se olharmos a natureza é perfeita.
Nós às vezes vemos um passarinho fazendo um ninho numa árvore, trabalhando arduamente. Acho que a maioria aqui deve conhecer o processo. O passarinho vai lá, pega um galinho, leva, pega outro, leva. Tem uns que levam até barro para deixar mais forte a casinha. Aí vem uma tempestade e derruba tudo. A casinha que o passarinho dizia que era dele. Só que o passarinho ele já entendeu que na natureza ele está inserido e que tudo depende dele. No dia seguinte, o que o passarinho faz? Vai no consultório, chora para o doutor? Vai tomar Rivotril? Claro que não. O passarinho no dia seguinte ele está lá fazendo outra casinha, porque ele entende que tudo depende dele. Ele possui a força para isso, ele possui esse talento. E nós? Não, mas não podemos nos comparar aos animais, porque os animais agem por instinto. E nós não agimos também por instinto? Quer dizer que nós só agimos por instinto quando é coisas ruins. A reação da agressão para as coisas boas, não? Claro que sim. É que nós usamos desculpas para não olhar para dentro de si. Nós podemos fazer muito com o pouco que possuímos. Vamos passar uma vergonha coletiva agora? Vamos falar só de 3 pessoas. 2 desencarnadas, quer dizer, uma desencarnada, vou falar de 4. 2 desencarnadas e 2 que estão encarnadas. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Pegamos esses 2 exemplos que são pessoas ligadas à espiritualidade, mas de religiões diferentes. Chico trabalhava de funcionário público. E o tamanho da obra que Chico fez em relação ao auxílio do próximo com o pouco que tinha. Madre Teresa chegou a invadir um barraco para colocar ali doentes até conseguir um lugar para alojá-los. Fez isso com o quê? Com sua força. Enfrentou coronéis da época. Tá bom, vamos pegar 2 exemplos encarnados então. Quem não conhece a história de Divaldo Pereira Franco, existe um filme contando isso. O trabalho que Divaldo fez de ajuda lá na Casa do Caminho, na Bahia, para quem não conheceu, uma mansão gigantesca, um local onde auxilia milhares de pessoas todos os anos. Ele recebia um salário de um funcionário público de repartição e saía às ruas quase todas as noites para entregar pão para as pessoas nas ruas. Pequenas atitudes, mas que geram grandes resultados, porque trabalhamos em busca do quê? Da riqueza espiritual. Temos um exemplo aqui em São Paulo hoje, um padre chamado Padre Lancelotti, que ele trabalha na Catedral da Sé, se não me engano, que faz trabalhos maravilhosos em questão dos moradores de rua. E tantos outros exemplos que podemos pegar. Fazendo um resumo de tudo isso que nós falamos aqui hoje, em prol daquilo que estudamos e deste tema, todos nós somos possuidores de talentos, a qual Deus depositou a cada um de nós, o que nos compete. Tanto de conhecimento que nós adquirimos e desenvolvemos, que para nós é um talento, tanto de bens materiais também, que possuímos hoje aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. A cada um de nós foi dado talentos. E o que estamos fazendo com os talentos que temos? Estamos desperdiçando eles ou enterrando? Porque muitas vezes falamos assim: mas eu não faço mal para ninguém. Mas também não faz o bem, querido. Então essa exposição de hoje dos talentos nos serve de reflexão. O que estamos fazendo com os nossos talentos? E o que podemos fazer a partir de hoje, usando a lei de amor e caridade, tratando o próximo como gostaríamos de ser tratado, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós? O que podemos fazer? Podemos fazer mais do que um Chico Xavier? Podemos fazer mais com o Divaldo? Podemos, se quisermos.
mas para isso precisamos usar os talentos que possuímos. E encerramos essa exposição de hoje, antes da prece final, com um lema qual gostaríamos de compartilhar com vocês, que isso possa ser um norte durante toda a encarnação e o tempo que estivermos aqui. Eu tenho um quadro atrás da minha mesa de trabalho, ao qual todos os dias eu olho para ele e esta frase está impressa lá: nós nunca, jamais possuiremos tudo o que nós queremos. No entanto, nós já possuímos tudo o que nós precisamos para sermos felizes.